Eu vou te mostrar como aumentar o desfoque das tuas imagens vai te fazer ganhar nitidez nelas. E sim, é exatamente isso que eu tô falando. Você vai aumentar o desfoque para ganhar nitidez. Sem mais nada, meu nome é Felipe, sou dono da Faísca Estudo Criativo, que é uma empresa que oferece serviços especializados em brand e social media e tem como missão descomplicar a sua vida com design e criatividade. Como é que a gente vai aumentar o desfoque de uma imagem para poder ganhar nitidez nela? É um passo a passo que poucos designers conhecem, que é muito usado por agências, principalmente agências grandes, para fazer tratamento de imagens, onde elas aumentam a nitidez da imagem sem precisar de inteligência artificial, beleza? A gente vai utilizar apenas o desfoque gaussiano e os modos de blend do Photoshop. Então você vai vir na camada da sua foto, vamos dar Ctrl+J nela 2 vezes pra gente poder duplicar, tanto pra gente poder ver o antes e o depois. Então aqui ó, na camada de cima eu vou renomear para luz brilhante e na camada de baixo eu vou deixar normal. A gente vai vir na nossa camada de luz brilhante, vai apertar Ctrl+I para inverter a camada. A gente deixou a nossa camada agora em negativo. Feito isso, agora sim a gente vai mudar o modo de blend dela para luz brilhante. Você pode ver que ele transformou a camada inteira em uma camada de cinza, ressoando algumas iluminações que a gente tem em nossa imagem. Pode ver que há alguns pontos aqui, alguns pontos de amarelo, tá vendo? Em alguns pontos do espelho, no reflexo do olho dela. Quando a gente ativar a nossa camada, você vai ver que o Photoshop ele vai deixar. Aqui são os realces que tem na nossa imagem. Tudo isso, você vai vir na sua camada novamente e vai vir em filtro e vai converter ela para um filtro inteligente. Tá vendo? Converter para filtros inteligentes. Deu um OK aqui. Feito isso, você vai selecionar a sua camada de baixo junto com a camada de luz brilhante e vai dar um Ctrl+G para poder agrupar as duas, nomear para nitidez. Por isso você vai entrar no seu grupo, vai vir na camada novamente de luz brilhante e vai adicionar um desfoque gaussiano nela. Então vamos lá, filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Você tá vendo que quanto mais a gente aumenta o desfoque, maior a quantidade de detalhes a gente ganha. Então aqui é muito fácil, é só eu chegar aqui e colocar no máximo e eu vou ter o máximo de detalhes possível na nossa imagem. Quando são imagens que possuem pessoas, quando são retratos ou fotos tiradas, geralmente quanto mais você aumenta esse raio de pixel aqui, ó, você ganha mais detalhes, porém você adiciona um aspecto cartunesco na sua imagem. Então é como se você estivesse adicionando um HDR muito forte na sua imagem. Mas eu vou explicar um pouco mais pra frente isso. Há fotos que possuem pessoas, eu recomendo você deixar ali entre 2 e no máximo 5 pixels, não passando disso. Então eu vou deixar aqui ó, em 4 pixels e vou dar um OK. Já pode ver que na nossa camada de cinza a gente já conseguiu ganhar alguns detalhes. Agora feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no nosso grupo e vai mudar o modo de blend dele para sobrepor. Tá? Você já pode ver que a gente conseguiu muitos detalhes nela, tá vendo? Olha, antes, depois, tá vendo? Antes, depois. E como a gente converteu a nossa camada em um filtro inteligente, a gente pode voltar aqui depois no desfoque gaussiano e controlar o nível de detalhes que a gente quer aqui, ó, tá vendo? Porque você não recomenda deixar em muito, porque quanto mais você aumenta aqui, ó, ele aumenta o nível de detalhes na imagem, mas ela fica muito artificial. Quando a gente tá tratando imagem, principalmente imagens que vão para redes sociais, principalmente imagens de produtos, imagens de post assim, o ideal desses efeitos que a gente aplica nos tratamentos de imagem são que eles fiquem o menos perceptível possível. Quando você vê a premiação do Oscar, por exemplo, você vê que é comum filmes que não possuem muitos efeitos visuais ganharem justamente o prêmio de efeitos visuais, porque quanto mais imperceptível for ao olho do seu espectador o efeito, melhor ele está sendo. Então a ideia aqui não é deixar o máximo de detalhes possível que a gente conseguir, mas o máximo de detalhes que seja minimamente enxergável aos nossos olhos. Vamos fazer com outros exemplos agora, beleza? Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho um casal que está na Torre Eiffel. Pode ver aqui que o casal ele está um pouco distante, mas a gente dá um zoom na imagem, vê que mais detalhes a gente perde. E nesse caso aqui, ele possui um céu branco. Fazer o mesmo passo a passo, Ctrl+J 2 vezes, luz brilhante, e aqui eu deixo em normal. Ctrl+I para inverter a camada, muda o modo de blend para luz brilhante e converto isso tudo aqui em um filtro inteligente. Filtro, converter para filtros inteligentes. Venho aqui, seleciono as duas camadas, agrupo, renomeio para nitidez, venho na minha camada de luz brilhante novamente, venho em filtro e adiciono desfoque gaussiano nela. Vou deixar o desfoque aqui em 4 e vou dar um OK. Mudo o modo de blend para sobrepor. Pode ver que a gente já ganhou muitos detalhes, né? Mas você vê que imagens que possuem muitos tons de branco, possuem muitas luzes e imagens que possuem céu, quanto mais a gente adiciona um nível de detalhes, maior também a gente está adicionando um nível de ruído na nossa imagem. Você vê que quando a gente tira a nitidez, você coloca ela, você vê que o nível de detalhes aumenta, mas o nível de ruído também aumenta sucessivamente. Como é que a gente pode resolver esse problema aqui? Você pode vir na sua camada de nitidez que foi agrupada, adicionar uma máscara nela e apertar Ctrl+I para inverter essa máscara. Nossa máscara está invertida, então é como se ela estivesse apagada. Então a gente vai selecionar o nosso pincel e como a gente está selecionando a máscara, ao invés da gente apagar a nossa máscara com um tom de preto, a gente vai selecionar o tom de branco. Ao invés de subtrair, a gente vai adicionar ela. Adiciona um pincel mais macio, beleza? E você pode sair pintando onde você vai querer adicionar os detalhes, tá vendo?
Olha como é que ficou. A gente conseguiu não adicionar tanto ruído na imagem quanto o nosso céu. A gente conseguiu dar destaque para os nossos noivos, tá vendo? Ó, a gente consegue ver eles bem melhor. Ah, mas eu quero que esse efeito seja mais perfeito ainda. Tudo bem. Vai adicionar novamente a máscara. Ctrl I para inverter ela. Agora você vai vir na sua camada normal, vai vir selecionar e a opção assunto. O Photoshop ele vai pegar automaticamente a seleção de objeto que vai ter na sua imagem. Mas você vai ver que ela não vai ficar perfeita. Você vai selecionar uma ferramenta de seleção e segurando o Alt vai aparecer um menuzinho ali para você. Aí vai de adicionar uma seleção, você vai subtrair ela. Então eu vou subtraindo aqui os lugares que eu não vou querer. Dependendo do lugar onde você esteja fazendo a sua seleção, ela não precisa ser tão perfeita, viu? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Pode ver que a nossa seleção, ela deixa um pouco de bordas ainda, pois ela tenta ser precisa ao máximo no nosso objeto. Como a gente está trabalhando com efeitos, o ideal é que a gente seja o mais suave possível. Então a gente vai vir aqui na seleção de novo, vai vir modificar e expandir a seleção. Aí eu vou expandir aqui em 3 pixels e vou dar um OK. Pode ver que fugiu um pouco das bordas, tá vendo? Você volta aqui na sua máscara, seleciona o pincel e sai pintando agora só onde você fez a seleção, tá vendo? Agora eu vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. E olha como já ficou legal. A gente conseguiu adicionar detalhes aos nossos noivos sem mexer no céu e no resto da nossa imagem inteira. Antes, depois, tá vendo? Antes, depois. Faz um exemplo aqui, ó. Antes, depois. Antes, depois. Olha o fone de ouvido. Olha a calça dela como é que fica, ó. Olha, tá vendo? Como fica bem legal. Felipe, mas você só tá fazendo exemplos com pessoas. Eu quero ver com objetos. Calma. A gente vai fazer com carro agora, beleza? Olha aqui, ó, como é que ficou com o nosso carro, tá vendo? Olha. Antes, depois, tá vendo? Antes, depois. Então, se eu conseguir lhe ajudar de alguma forma, a única coisa que eu peço em troca é o seu like e a sua inscrição, pois isso nos ajudará bastante e eu serei eternamente grato a você por causa disso, valeu? Tamo junto e até o próximo tutorial.